do Senhor, meus irmãos, irmãs. Bom estar com vocês mais uma vez. Bom que esse número está cada vez crescente, né, pastor? E não para minha vaidade, irmãos. Eu fico feliz de compartilhar a palavra e de alguma forma poder ser útil no reino de Deus, sem esquecer daquele princípio, né? Quando fizerdes tudo quanto vos mandarem, considere-se ainda servo inútil. Assim deve ser, para que nós nunca nos envaideçamos pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder servir a Ele. Nós vamos estudar hoje mais uma porção da carta aos Efésios. Você deve estar ciente aí, talvez tenha até ficado ansioso com o nosso convite no domingo passado. Vamos falar aquele texto tão difícil, não é? Que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, enquanto os maridos devem amar as suas esposas como Jesus amou a igreja. Vamos tentar entender esse texto. Então eu convido você a abrir lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e nós vamos ler Efésios 5, a partir do verso de número 22. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22, a palavra do Senhor diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós sabemos que estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra santa, a Tua palavra infalível, a Tua palavra inerrante, a Tua palavra inspirada, e nós desejamos que o Teu Espírito Santo lance luz sobre esse texto e sobre os nossos corações hoje à noite, de modo que possamos sair daqui transformados, tocados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que eu li para vocês, ele é alvo de sérias críticas, assim como também é alvo de muitos problemas de interpretação. Por conta disso, ele é também extremamente criticado, inclusive por supostos cristãos, de modo que eu preciso afirmar algumas coisas aos irmãos hoje à noite, antes de nós expormos o conteúdo desse texto. A primeira coisa é que nós, crentes assembleanos, cremos que a Bíblia é inspirada por Deus. Nós não abrimos mão desse princípio. Nós cremos também
que não há dúvida que ela é a própria palavra de Deus. Não há ainda que se questionar quanto à sua infalibilidade. Isso é uma doutrina. Nós cremos na doutrina da infalibilidade da Escritura e que a Escritura é inspirada plenamente e verbalmente. E definitivamente não há o que se discutir se a Bíblia é ou contém a palavra de Deus. Porque de maneira muito sutil, muitos vão se levantar e dizer, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. E quando eles dizem assim, a Bíblia não é, ela contém, eles não estão considerando que tudo que está dito aqui é palavra de Deus inspirada. Então, o problema que há em relação a esse texto tem a ver também com a resistência que há quanto à palavra submissão, quanto à palavra sujeição, sobretudo numa sociedade repleta de modelos coercitivos, de modelos que se impõem pelo grito, pela força e muitas vezes pela violência. Embora grito e força já sejam sinônimos de violência. Então, há uma dificuldade de lidarmos com essa palavra, a palavra submissão, por conta desses modelos equivocados de liderança. Então, tenha em mente ainda algumas ideologias que estão aí nas discussões sociais, que também tornam esse texto e essa palavra especificamente um pouco mais difícil de ser compreendida. Para citar algumas, o machismo que se impõe e coloca a figura masculina como centro das atenções e tomador de decisão em tudo, que deve dominar sobre tudo e todos, inclusive sobre as mulheres. É claro que nós não compactuamos com esse tipo de pensamento. Num outro extremo, nós vamos encontrar o feminismo, que comete alguns excessos e se coloca, muitas vezes, querendo colocar a figura feminina acima de tudo, de todos, e que a figura feminina deve dominar, inclusive, sobre os homens de maneira inquestionável e indiscutível. Além disso, ainda há a famigerada ideologia de gênero, a contribuição negativa que a ideologia de gênero traz para interpretar um texto como esse é a medida que ela coloca homens e mulheres como seres sem papel ou propósito e consideram que o ser humano, seja ele homem ou mulher, é apenas uma imposição de papéis sociais. A ideologia de gênero, portanto, vai dizer assim: você nasceu homem ou mulher no que diz respeito ao seu sexo masculino ou feminino? Pois bem, saiba que, independente disso, essas questões são apenas de ordem de construção social. Você pode ser o que você quiser. É o que dizem equivocadamente à luz da palavra de Deus e os adeptos da ideologia de gênero. E como se não bastasse, ainda há aqueles que levantam a bandeira dos LGBTQ mais A a Z, porque todo dia surge uma letra nova, que vão dizer o seguinte, né? Que o homem o ser humano, ele pode ser um homem no corpo físico de um homem, mas ser uma mulher. E o contrário disso também. Uma mulher pode ser mulher, mas num corpo de homem. E eles vão dizer ainda além disso, olha, não é necessário ir para um lado ou para o outro, você pode ser não binário. Essa é a expressão que a gente tem encontrado, por exemplo, quando vai preencher lá um catálogo na internet qualquer. Qual que é a sua ideologia? Aí você pode pôr lá M, F ou não binário. Então,
em meio a todas essas discussões, a gente se depara com um texto desse. Um texto que diz que Deus atribuiu papéis ao homem, papéis à figura feminina, e que, para glorificar a Deus, nós precisamos nos adequar a esses papéis. Numa cultura dessas, com tantas vozes e com tantas discussões, nós temos que olhar para um texto desse e defender Paulo, porque ele vai ser duramente acusado de machista, de retrógrado, ele vai ser acusado de perpetuar o patriarcalismo da sua época, ele vai ser acusado de fomentar o machismo, ele vai ser acusado de levantar uma campanha antifeminista, enfim, são muitas as hipóteses que surgem quando nós não enxergamos a palavra de Deus com essa lente de que ela é de fato a palavra de Deus, inspirada por Ele, que portanto tem a verdade que diz respeito a mim e a sua vida quanto à vontade do nosso Criador. Aí convém lembrar que esse mesmo Paulo, ele vai dizer que não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então esse Paulo não pode estar perpetuando patriarcalismo ou colocando a figura masculina em destaque em detrimento da figura feminina quando ele diz uma coisa dessa. Não tem judeu, grego, escravo, livre, homem ou mulher, todos vós sois um em Cristo. Esse Paulo, ele vai dizer no verso 21 desse mesmo capítulo, falando a homens e a mulheres, olha aí no texto, por favor, o que é que ele diz? Sujeitai-vos uns aos outros, no temor do Senhor, no temor de Deus. Aí a gente poderia voltar para esse texto e lê-lo e interpretá-lo da seguinte forma: se agora há pouco ele disse sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, e ele estava falando para homens e para mulheres, o que Paulo está querendo fazer aqui é dar uma ênfase de que essa ordem, essa orientação que ele acabou de dar, que devemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, é inclusive para as mulheres. Então, se você olha para esse texto e diz assim, Paulo está errado, ele acabou de dizer que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, e ele está dizendo que inclusive as irmãs, na condição de esposas, devem sujeitar-se aos seus maridos. Então, não tem esse argumento em favor de machismo ou de colocar a figura do homem em condição superior à das mulheres. De modo que esse texto não pode ser entendido assim, e também não pode ser entendido como uma desculpa para os homens fazerem dele um argumento em favor do cumprimento de todas as suas vontades. Aquele tipo que olha para a esposa e diz assim, olha, você tem que fazer isso porque você tem que se submeter ao seu marido. Porque Paulo diz que nós devemos nos submeter uns aos outros. Esse texto também não pode ser visto e percebido como um promotor de culpa para qualquer irmã que, porventura, não possa atender 100% dos desejos do seu marido. Então, no dia que você, por um acaso, não puder atender qualquer pedido do seu esposo, e se por acaso ele virar para você e disser assim, olha, você está em pecado porque você deveria estar submissa a mim, você não precisa carregar essa culpa, porque Jesus diz aqui, a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar submissos uns aos outros, inclusive as irmãs aos seus maridos. Então, para entender o que Paulo está querendo dizer aqui, eu quero convidar você a olhar um pouco mais detalhadamente para esse texto. Nós vamos expô-lo e, com a ajuda de Deus, concluir aqui, elencando algumas lições práticas para a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero considerar aqui é que esse texto está dividido em 3 partes. Você deve ter percebido isso enquanto nós lemos. Nos versos 22 a 24, Paulo está apresentando uma recomendação aos maridos, aos esposos.
Nos versos 25 a 30, ele fala agora às esposas, às mulheres. Enquanto que nos versos 31 a 33, ele se dirige ao casal, aos dois. Fala primeiro às mulheres, fala aos maridos e então fala aos dois, como que recapitulando tudo aquilo que ele disse em cada uma de suas porções aqui nesse texto. Então vejamos aqui qual que é a fala de Paulo para as esposas. Perceba que ele começa aí dando uma recomendação. Verso 22, a parte A. Vós, mulheres, também, nós devemos sujeitar-nos uns aos outros, mas vós, mulheres, também estejam sujeitas a vosso marido. E isso equivale a siga a liderança do seu marido. Honre a liderança do seu marido, porque a palavra que Paulo usa aqui no texto original, a palavra submetei-vos, é a palavra upotasso, que é uma palavra emprestada lá do vocabulário militar e transmite uma ideia de subordinação por honra, por respeito, não por medo ou por obrigação de cumprimento de dever. Não é dessa forma que a gente quer que as nossas esposas olhem para a gente, não é? Estou fazendo porque é a minha obrigação e porque eu tenho que estar submissa a você na condição de marido. Não, nós queremos que esse relacionamento aconteça por honra, por desejo mútuo de respeito e de honra um ao outro dentro do matrimônio. E aí note que a ordem é seguida de um modelo. Paulo diz, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Parece que complica mais ainda agora, né? Sujeite-se da mesma maneira como você se sujeita ao Senhor. Paulo, é óbvio que ele não está dizendo que a mulher deve olhar para o marido como se fosse um Deus, porque nós estamos longe disso, irmãos. Lógico que não. Mas qual é a maneira como você honra o Senhor? Você honra ao Senhor por obrigação ou por amor? Então, Paulo está dizendo assim, sujeite-se por amor, como você honra o Senhor nessa perspectiva. Não, claro que Paulo está colocando o homem como um Deus e a mulher a serva do Deus homem, não é isso, é no princípio do amor que há na nossa relação com Deus, eu preciso trazer isso para a minha relação conjugal. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo apresenta então um argumento. No verso 23 ele diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Isso é o modelo de relacionamento como Deus o estabeleceu, é o modelo para a relação que acontece entre ele mesmo e a sua igreja. Paulo está dizendo o marido é o cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Paulo está dizendo que o marido é a cabeça do corpo, que é a mulher, representada aqui na mulher. Aí você diz assim, mas isso é uma regra inflexível, inquebrável? Olha, deveria ser. Embora a gente saiba que há exceções, com licença da palavra, há maridos cuja liderança não é uma inspiração a ser seguida. E se de repente você que me ouve aqui ou pela internet se vê nessa condição, isso também não é uma fala para você se entristecer, mas para você se colocar na presença de Deus, pedir a graça dele, o poder do Espírito Santo, para ser esse modelo de liderança que a sua família, que a sua casa precisa ter. Então, Paulo deu o argumento. Deus entregou a função de cabeça do relacionamento ao homem e deixa eu dizer uma coisa para você, não podemos discutir com ele nisso. Deus decidiu que era assim. A função de liderança e a obrigação maior recai sobre o homem, ele é sacerdote dentro da sua casa. E aí Paulo conclui esse conselho
às esposas, enfatizando o que ele acabou de dizer, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Agora, deixa eu dar uma pista a você de como que isso se torna possível. Lembra que Paulo falou no parágrafo anterior a respeito de como é que se vive uma vida cheia do Espírito Santo? E Paulo falou, inclusive, do submetendo-vos uns aos outros. E nós quebramos o paradigma de que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida, sei lá, talvez que se manifeste com dons, com milagres, com sinais exuberantes. Eu disse para vocês que uma vida cheia do Espírito Santo é caracterizada pela restauração dos nossos relacionamentos, conosco mesmo, com o nosso próximo, e é claro, isso inclui a nossa família, e com Deus. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo na perspectiva de Paulo, capítulo 5, verso 18 em diante, você pode ler e confirmar isso. Aí eu aprendo o seguinte, irmãs, só dá para viver essa vida no padrão que Deus estabeleceu se você for cheia do Espírito Santo, se você for guiada por Deus na maneira como você deve viver, se você submeter-se à vontade dele para a nossa vida no que diz respeito ao padrão que ele estabeleceu para os nossos relacionamentos conjugais. Então, essa é a pista, e se você acha que ficou difícil até aqui, eu queria dizer que vai piorar um pouco a nossa compreensão aqui do texto. A segunda porção aqui vai trazer uma fala de Paulo aos maridos. Ficou difícil para a gente porque quem pega esse texto e usa dizendo assim, as mulheres têm que ser submissas, já sabe que Paulo disse antes que devemos ser submissos uns aos outros, inclusive as mulheres aos maridos. Por que eu estou dizendo que vai piorar? Porque no verso 25, Paulo começa dizendo assim, vós maridos, amai vossas mulheres. E a palavra que Paulo usa aqui, você sabe que no grego existem pelo menos 3 palavras para amor. Tem o amor filéos, que é o amor entre irmãos. Tem o amor eros, que é o amor entre homem e mulher. Mas tem o amor ágapo, ou ágape, que é a palavra que se usa para se referir ao amor de Deus. Adivinha qual foi a palavra que Paulo escolheu para falar desse amor que nós devemos para com as nossas esposas? Ágape. Vós, maridos, ágape. Ame as vossas mulheres, e ele complementa essa ideia dizendo, amem como Cristo amou a igreja. Então aí fica muito claro que o nosso amor para com a nossa esposa deve ser no padrão divino, no padrão do próprio Deus. Ele continua o verso 25, e ele vai usar aí, entre 4 verbos que aparecem nesse texto para falar do papel do homem, além do amor, ele vai usar ainda aí a palavra, o verbo entregar-se. Vós, maridos, amai vossas mulheres, eu estou lendo o verso 25 ainda, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor, portanto, que Paulo está estabelecendo aqui é um amor que se entrega. É o amor de alguém que se lança na frente da bala, que dá a própria vida, que abre mão de si mesmo em favor da esposa. É essa maneira como Deus espera que tratemos as nossas esposas. O marido, portanto, é chamado a amar e se entregar por sua esposa da mesma maneira como Cristo se entregou por sua igreja. Então, pare e pense por um momento como é que foi esse amor e essa entrega de Cristo por sua igreja. Em João 3,16, aquele texto que todos nós conhecemos, está dito que Deus amou de tal maneira. João não achou nenhuma palavra para descrever o amor de Deus. Ele fala, foi de tal maneira que ele deu, ele entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. João 15,13, ninguém tem maior amor do que aquele que
dá, que entrega a sua vida. Então, imagine aí que se alguma esposa começou a ler aquele texto lá pensando que a sua tarefa era mais difícil, eu acho que agora a gente tem consciência de que a tarefa do homem parece ser muito mais complexa, com uma exigência muito mais complexa do que a simples tarefa de submeter-se. Ame e ame nos mesmos padrões de Cristo. Ame e esteja disposto a se entregar por sua esposa. Mas perceba que o amor e a entrega do marido é necessário para que se cumpram dois propósitos na vida da esposa, que são, na verdade, o terceiro e o quarto verbo que aparecem aí, que descrevem o dever do esposo para com a sua esposa. Paulo vai dizer no verso 26, ame e se entregue para a santificar, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra. E no verso 27, o quarto verbo, ame-a, entregue-se por ela para santificar, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, os verbos santificar e apresentar, junto com amar e se entregar, descrevem o papel dos maridos para com as suas esposas. É papel do marido, portanto, apresentar a sua esposa como uma noiva, como um noivo que apresenta a sua noiva, e aí isso nos remete ao casamento judaico, onde o noivo fazia essa apresentação da noiva, e é claro que ela estava bonita, adornada, como nos casamentos da nossa cultura também. E isso nos ensina que as transformações pelas quais passamos, elas só podem ser reais e profundas se ocorrerem nesse ambiente de amor. Porque esse é o primeiro verbo, o verbo que abre aqui o nosso papel. É por causa do amor que a gente produz no nosso cônjuge a transformação, a santificação e essa apresentação que poderiam muito bem ser para nós sinônimos da glorificação, não é? A igreja, Cristo vai apresentar a igreja, e nesse momento da apresentação da noiva de Cristo, a igreja, ela será glorificada. Ela estará ali sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, não é assim? Então, o nosso papel como maridos em amar as nossas esposas apontam para a realidade de que nós somos sacerdotes dentro da nossa casa, ministramos sobre a vida dela e sobre a vida, sobre a nossa família como um todo, e temos esse dever de promover a santificação e de contribuir para aquele dia da glorificação, o dia em que poderemos dizer, está aqui, Senhor, a esposa que o Senhor me deu, e eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, amando-a de modo que ela está aqui santificada. Eu pude cooperar com a santificação dela para que esse momento da glorificação também pudesse acontecer. Então, no verso 28, que já havia falado do amor do marido para com a esposa, deve ser tal como o amor de Cristo para com a sua igreja. Paulo agora vai dizer que esse amor deve ser como o amor que nós temos para com o nosso próprio corpo. Então perceba que o amor com o qual o marido é chamado a amar a sua esposa é a semelhança do amor de Cristo. E aí como é que Cristo amou a igreja? De maneira atemporal, porque ele morreu por sua noiva para nos salvar, ele morreu pela igreja no presente. Aliás, no passado, no presente ele santifica a igreja e no futuro ele há de apresentá-la, ou seja, há de acontecer esse evento escatológico que nós chamamos de glorificação, quando ele vai apresentar a igreja sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Aí terminou a parte mais difícil do texto.
Somos chamados como maridos a amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, a se entregar por ela, a promover a santificação dela e a apresentá-la sem mácula nem ruga ou coisa semelhante. E é claro que isso são imagens que apontam para a realidade espiritual do nosso coração. Pergunta para os maridos: a sua esposa tornou-se mais crente ou menos crente depois que casou-se com você? Porque o nosso dever é amá-la de tal forma que ela seja cada vez mais fiel ao Senhor, por ver do amor do Senhor através da nossa vida alcançando-a. Pode falar, irmão Marcelino, por favor. É. Belíssimo exemplo. Belíssimo exemplo. Deve, né? Belíssimo exemplo. É claro que para aquela cultura poligâmica, o que também não era aceito aos olhos de Deus, era comum. Perceba que eu não estou dizendo que era normal, a norma era a monogamia. Mas era comum a poligamia. E aí, Sara se impõe. Ela chamava ele de Senhor, mas ela se impõe porque, mesmo essa submissão que é devida ao marido, ela tem um limite, ela tem um stop. E o stop é, eu não posso ser submissa a você em detrimento da submissão que eu devo a Deus. Eu não posso obedecer a você desobedecendo ao Senhor. O Senhor, é claro que vem primeiro. Aí parece que eu dei a pista para as mulheres nunca mais se submeterem. Eu não vou, estou obedecendo a Deus. Eu estou sendo dirigido por Deus. Mas não é isso. Acho que com consciência os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E esse princípio vai aparecer muito mais claramente quando Paulo começar a falar da relação dos pais e dos filhos. Ele vai dizer: pais, filhos, sede obedientes aos seus pais, vírgula, no Senhor. Significa que se o pai der uma ordem que é contrária à ordem do Senhor, o filho está desobrigado a obedecê-la. Então, é claro que isso também é princípio para a relação conjugal. Um pastor que eu ouvi e respeito muito pelo conhecimento bíblico, ele fala de um marido que faz uma proposta indecente para a esposa em nome de uma satisfação pessoal e a esposa diz: e agora, pastor, eu me submeto à ordem do meu marido? Ele diz assim: é claro que não. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens, para usar o próprio texto bíblico da experiência dos apóstolos, num outro contexto, é claro, mas que serve perfeitamente para essa realidade. Mas deixe-me avançar para a terceira parte do texto. Paulo vai só enfatizar o que ele acabou de dizer. No verso 31, ele vai dizer: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ele está citando aqui Gênesis 2, verso 24. E em seguida ele faz uma exclamação: grande é esse mistério. Grande é esse mistério. E do que você está falando, Paulo? Ele responde no verso seguinte: mas quando ele diz grande é esse mistério, é razoável que a gente deduza que ele tem em mente que o mistério é que o Filho de Deus deixou a sua casa, deixou o Pai, e ele veio unir-se à sua noiva. Você consegue perceber a figura da igreja na redenção de Cristo? Então, está implícito aqui, quando a gente vai falar de casamento, a gente não fala somente na perspectiva ética. A gente fala na perspectiva da redenção. Cristo deixou a sua casa para unir-se à sua noiva, à sua igreja. E essa imagem, quando Paulo percebe isso, ele diz: grande é esse mistério. E ele diz: eu falo, é claro,
em relação a Cristo e à igreja. E Paulo ainda acrescenta, né, depois de falar que é grande esse mistério, que os maridos devem amar como amam a si mesmos. E lembre-se, ele disse que a gente deve amar como Cristo, ele disse que os maridos devem amar as esposas como ao próprio corpo, e agora ele está dizendo, amem como vocês amam a si mesmos. Há uma ênfase que nos cerca de todos os lados e não nos deixa a opção de não amar, de não nos entregar, porque amar é isso. E aí, ele vai fechar aqui a terceira sessão, dizendo que as mulheres devem respeitar seus maridos, e a palavra aqui é probel, ou fobel, que quer dizer tratar com deferência, tratar com reverência. Acabou o texto. Por mais que a gente tenha chegado aqui, lido um texto desse e pensado, isso é retrógrado, isso é ultrapassado, quando a gente se aprofunda, dá para perceber que Paulo está falando de uma outra realidade, de relacionamentos transformados que somente o Espírito Santo pode promover em nós. Porque da mesma maneira que somente uma mulher cheia do Espírito Santo pode amar o seu marido ao ponto de submeter-se a ele, somente um homem muito cheio do Espírito Santo pode amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como ele ama o próprio corpo, como ele ama a si mesmo. Então, caminhando para o final, eu quero deixar aqui três lições apenas para a gente concluir o nosso raciocínio. A primeira delas é que, através dos nossos relacionamentos, Deus nos deu a oportunidade de cumprir uma missão. Através dos nossos relacionamentos, Deus nos deu a oportunidade de cumprir uma missão. E é claro que isso está relacionado ao relacionamento marido e mulher. E qual é a missão? O nosso casamento é uma demonstração do amor que Deus tem para com a sua igreja na figura de Cristo, exemplificando nesse amor a maneira como nós devemos amar as nossas esposas. Então, um casamento onde o marido ama a sua esposa de tal maneira que ele representa o amor de Cristo, isso também é um testemunho para o mundo a respeito do amor que Deus tem para com a igreja, a respeito do amor que Deus tem para com os pecadores. Então, parece que a gente está falando apenas de ética do casamento, de deveres, de obrigações. Você, esposa, tem a obrigação de submeter-se. Você, marido, tem a obrigação de amar igualzinho Cristo amou a igreja. Mas não é só isso. Nós estamos falando aqui de uma maneira de testemunhar ao mundo o amor de Deus pela igreja. E onde é que eles verão esse amor de Deus pela igreja? Eles verão nos nossos relacionamentos, quando eles se acharem alinhados a esse princípio da palavra de Deus. Então, você vai começar a olhar para o seu casamento de forma diferente. O meu casamento é um testemunho do amor que Deus tem pela igreja. Como? À medida que eu amo a minha esposa, o mundo verá a medida, ou pelo menos, né, devemos nos esforçar por isso, o mundo terá que ver a medida do amor de Deus para com a igreja. Olha, esse marido está disposto a dar a vida. Essa esposa está submissa ao marido. Ela ama tanto que ela se compromete em submeter-se a ele, em entregar-se a ele. Então, nisso o mundo vê o amor de Deus para com a igreja. Isso é muito profundo, irmãos. E isso é o maior de todos os argumentos contrários ao divórcio. Porque se a gente achar que o divórcio é normal, se a gente achar que o divórcio é comum, a gente também perde a oportunidade de mostrar que o amor de Deus para conosco, para com o homem pecador, ele tem fim, ele pode ter uma vírgula ali, ele pode ter uma ruptura. Então, por mais que a gente enfrente momentos difíceis no casamento por conta da nossa natureza que ainda não está plenamente restaurada, perseveremos no amor de Deus e na orientação da palavra de Deus, para que o nosso casamento continue sendo uma demonstração do amor dele para com o mundo,
para com a sua igreja, para com os pecadores. Segunda lição, a nossa missão ela só pode ser cumprida pela ação da palavra em nós. Por que eu digo isso? Ou o que eu estou querendo dizer quando eu faço essa afirmação? A mulher deve ser submissa ao seu marido em obediência à palavra. O marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja em obediência à palavra. Como Cristo, com o propósito de santificar pela própria lavagem de água, pela palavra. A palavra, portanto, faz todo o processo e está presente nesse relacionamento restaurado, nesse relacionamento de quem agora é cheio do Espírito Santo. Porque o que é normal? E o que era normal na cultura para a qual Paulo estava pregando, para a qual Paulo estava falando? A igreja de Éfeso era gentílica, vocês já sabem disso. Então, naquele tempo, naquela cultura, o casamento era banalizado mesmo. Mas ele vem e diz, maridos amem, esposas sejam sujeitas, porque isso demonstra que o Espírito Santo está na vida de vocês e operou na vida de vocês, transformando todos os relacionamentos de vocês mesmos com vocês, o de vocês para com o próximo, de vocês para com Deus. Então, essa missão só pode ser cumprida no poder da palavra de Deus. Eu não deveria, então, enxergar qualquer problema em entender esse princípio para mim como marido de amar e de me entregar. E as esposas não deveriam enxergar qualquer problema nesse princípio de se entregar, porque afinal de contas há um marido ali que a ama como Cristo amou a igreja, e da mesma maneira como nós nos submetemos voluntariamente a Cristo, constrangidos por esse amor, nós duas coisas, não precisamos agir nesse relacionamento por medo, e segundo, a gente não precisa crer que o marido também vai dar uma carteirada assim, vai constranger e vai dizer, você tem que fazer porque você tem que submeter. Não, o amor liberta, o amor desobriga, o amor lança fora o medo. Terceira e última lição, essa missão que Deus nos deu de mostrar ao mundo o amor dele para com a igreja através dos nossos relacionamentos. Essa missão que Deus nos deu e que só pode ser cumprida por ação da palavra de Deus em nós. Essa missão, ela é mediante a atuação do Espírito Santo, porque, de novo, Paulo está falando de como é que se vive uma vida cheia do Espírito Santo. E ele diz que é submetendo-se, ele diz que é amando. Então, que o Espírito Santo nos direcione, que a gente não se sinta de maneira nenhuma constrangido diante de um texto desse, principalmente por reconhecer que nele está contido o padrão que Deus definiu para a maneira como nós devemos nos relacionar conjugalmente, em amor, em submissão. E para desfazer, talvez aqui com o maior de todos os argumentos, uma frase que para mim fez muito sentido, eu cito aqui mais uma vez o reverendo John Stott. O reverendo John Stott, que expondo esse texto, comentando esse texto, disse assim: submissão é entregar-se a alguém. Alguém discorda disso? Submissão é entregar-se a alguém. E amar é entregar-se por alguém. Submissão é entregar-se a alguém. Amar é entregar-se por alguém. Então, a que Paulo está nos chamando quando ele nos dá esses dois princípios? Ele está nos chamando a uma vida de amor. E há uma vida de amor que, mais uma vez, manifesta o amor dele para com o mundo, na medida que os maridos ilustram ali a figura de Cristo e as esposas, a figura da igreja, que se sujeita a Cristo, constrangida por esse amor. E eu termino com duas perguntas, um pouco mais talvez. Que dificuldade haverá para uma mulher cristã submeter-se a um marido, entregar-se a ele, posto que ele é um homem
que a ama como Cristo amou a igreja. Será que fica difícil, irmãs? Nem um pouco, né? E eu pergunto mais, que dificuldade haverá para um homem em amar sua mulher, em se submeter a ela, se ele entende que isso é recíproco, que ela também está disposta a submeter-se a ele? É claro que não está em vista que moedas de troca, mas está em vista que a ação do amor, que gera amor, onde há amor, deve haver reciprocidade nisso. Então, a minha oração, o desejo do meu coração por cada um de nós, é que o nosso casamento seja essa demonstração do amor de Deus. Que o nosso casamento possa mostrar ao mundo a grandiosidade do amor de Deus por sua igreja. Que você entenda esse papel e que nós possamos, com muita tranquilidade, entender que tudo que Deus faz, o padrão que Ele estabelece é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu pedi para o irmão Ronaldo cantar um louvor que talvez você conheça, que vai talvez encaixar e linkar tudo que a gente falou até aqui. Eu peço que você adore a Deus com essa canção, faça dela uma oração hoje à noite. E logo após o pastor Eli já tem a direção aqui para fazer a conclusão. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela paciência.